Mas agora o assunto é o Corinthians, porque nós vamos conversar com o gerente de futebol do Corinthians, o Alessandro. Ele está conosco, está com nossa reportagem ou ele está já diretamente conosco? O Luciano Borges está com ele, aliás, trazendo o Alessandro para bater um papo conosco. Alessandro, ótimo tê-lo conosco. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde a todos. O prazer é sempre todo meu. Estou muito bem acompanhado aqui com esse grande amigo. Estou à disposição aí para conversar um pouquinho com vocês. Grande jornalista da história do jornalismo esportivo brasileiro. É o seguinte, Alessandro, vamos lá. Pausa da data FIFA, o Corinthians num ano muito complexo, muito conturbado. O que essa pausa traz de respiro para processar o que está acontecendo e projetar um segundo semestre diferente, já que a gente tem janela, tudo mais. O Corinthians tem possibilidade de se reforçar para a sequência do ano? Uma pausa importante, né? Na verdade, esse é um período cobrado por todos os clubes, por isso eu faço questão de parabenizar o Júlio, nosso diretor de competições da CBF, porque tivemos já uma pausa na temporada passada e todas as previstas para essa temporada elas rigorosamente seguirão à risca, né? Um período de trabalho onde aqueles atletas convocados praticamente retornam aptos a serem utilizados aos clubes, com exceção aí dessa primeira partida já, né, nessa próxima quarta-feira, porque o atleta que jogar na terça, ele não vai ter condições nenhuma de no dia seguinte defender as cores do clube. Mas assim, é um período importante, um período de trabalho, um período de treinamento, de absorver metodologias, conceitos táticos, período do treinador também com os próprios atletas. Nós estamos aí no nosso último ano de gestão, 2 anos e meio de muito trabalho, de muita dedicação, bastante coisas positivas sendo entregue de uma maneira geral para a nossa instituição, mas que na sua grande maioria das vezes ela só é vista quando a bola entra, né? Quando os resultados da equipe de futebol ela acontecem. É a nossa cultura. É assim que o futebol no Brasil funciona. A gente precisa ter sempre muita clareza, muita segurança daquilo que está sendo feito. E se a gente voltar um pouquinho no tempo e não precisa ir tão longe assim, olhar o primeiro semestre de 2021 para o que ocorreu, para esse estado atual hoje do Corinthians, as mudanças são bem significativas, mas que elas só serão elogiadas e vistas quando se alcançar um título, como quase ocorreu na temporada passada, ou se nessas próximas competições que estamos em plena disputa, o clube se colocar numa posição diferente, que, convenhamos, não é uma posição do Corinthians estar assim tão próximo de uma zona de rebaixamento. É natural que esteja nas quartas de final, mas almeja muito mais, respeitando sempre o próximo adversário, no caso o América Mineiro. Lamentavelmente fomos eliminados da Libertadores da América e bastante claro que perder 2 jogos em casa dificilmente te leva a uma classificação. E tem aí a possibilidade da Sul-Americana e continuidade no campeonato internacional. Então, a gente segue trabalhando bastante, falando um pouquinho e pegando o final da tua própria pergunta sobre contratação. É o que o torcedor mais quer ouvir, né? O torcedor não quer falar de gestão, de boas práticas, de processos, de departamentos, de ordem financeira, pelo menos alguns deles. Mas a gente tem trabalhado também nessa janela, bastante otimista com relação ao Matias Rojas. Existem outros nomes sendo trabalhados com a comissão técnica e que a gente espera também, dentro do que for possível, e justo para o clube de uma maneira geral, trazer para fazer parte do nosso elenco, que na minha visão é um elenco extremamente competitivo, e eu não tenho dúvida nenhuma que os nossos atletas e o nosso corpo técnico mostrará isso ao longo do segundo semestre, que está muito próximo de iniciar. Bueno. Alessandro, prazer falar com você, ter a sua participação aqui no F90. Eu queria falar de comissão técnica, né? Porque eu acho que o que pegou muito para o Corinthians nesse ano de 2023 foram as trocas. Teve aquela escolha com o Cuca, teve muito protesto, acabou saindo. O Luxemburgo também não era uma unanimidade, estava fora do mercado, muito tempo sem trabalhar. Depois veio um auxiliar. E certamente você participou de reuniões, de escolhas para apontar caminhos e tal. Então eu queria saber de você se a maior dificuldade do Corinthians foi acertar um técnico. Depois da saída do Vitor Pereira, daquele jeito meio traumático, o corintiano até hoje não esquece. Vocês tiveram dificuldade de acertar a mão na comissão técnica?
Eu faço até questão de recapitular, então, desde o nosso primeiro momento, né? Nós fizemos a primeira troca que foi com o Mancini, né? O Mancini trabalhou no ano anterior livrando a equipe de um rebaixamento. Depois de um estadual não como esperávamos, fizemos uma mudança. Vem o Silvinho e leva a equipe para Libertadores e classificação da vaga para essa importante competição. Depois, numa instabilidade do Paulistão, a gente faz novamente uma troca, vem o Vitor e fica até o final da temporada, onde ocorre uma mudança novamente no comando técnico. E convenhamos, né, a única coisa que o presidente de um clube, um gestor, um diretor de futebol quer fazer é mudança nessa área técnica. A maior intenção de um gestor hoje é que mais continuidade possa ocorrer nessa posição. Mas a gente precisa sempre reconhecer que você tem o externo, você tem uma pressão, você tem uma torcida que ela é muito forte e intensa, e ainda bem, né, porque essa é a camisa, essa é a nossa grandeza, né, o torcedor ele tem uma participação muito importante na história do clube, e não de hoje, e assim vai ser sempre. Mas a única coisa que nós gostaríamos é repetidamente mudar o comando técnico, quando há uma mudança, porque infelizmente as coisas não vêm caminhando muito bem. O Fernando iniciou o Campeonato Paulista, também muito bem a Libertadores, mas novamente por um momento de instabilidade ocorre-se uma mudança, e tem a chegada do Vanderlei, que muito bem conhece a casa, que é um treinador vitorioso. Então, no meio disso tudo vem o Cuca, que não há nenhuma intenção do Corinthians em que ele tivesse saído, e sim por uma iniciativa dele, por tudo aquilo que ele viveu, né? Muito injustamente passou conosco num período muito curto de 6 semanas, de 6 dias, não tinha dúvida alguma. Nós, na verdade, não tínhamos dúvida alguma de que daria muito certo, um treinador muito competente, vitorioso, para aquilo que ali diagnosticávamos que era importante ter. Mas ele praticamente foi cancelado e não teve oportunidade de vivenciar um pouco mais o Corinthians, como somente uma ocasião ele conheceu, que foi na vitória do jogo da volta contra o Remo. Ali ele realmente conheceu o que é ser Corinthians, uma vitória espetacular, onde ele montou todo o plano estratégico, decisões de quem começaria, a mudança ao longo do jogo e a vitória depois. Estamos com o Vanderlei num momento ainda instável nosso, né? A gente precisa encontrar um melhor equilíbrio, e principalmente fora de casa, e fora de casa ocorreu com todos esses treinadores que eu passei aqui para vocês. Esse realmente é um dos indicadores que o clube mais precisa melhorar e mais precisa trabalhar, jogar fora de casa. Tudo bem que em casa nós temos sim o nosso torcedor apoiando muito, mas a gente veste uma camisa que você precisa saber jogar fora de casa e dentro de casa também. Então a gente tem que assumir que algumas decisões elas não foram boas, porque quando você muda a decisão, ela realmente possa ter tido algum equívoco, mas você tem que sempre analisar o que te leva a mudar. Nós não mudamos porque simplesmente gostaríamos, longe disso. Como eu disse para vocês, o presidente de um clube, de uma instituição, ele não quer mudar um treinador jamais. E o Duílio muito bem disse na temporada passada, em algum momento até de instabilidade do nosso treinador daquele momento, que se ele quisesse renovar o contrato dele pela temporada seguinte, assim faria. É que algumas coisas vão ficando pelo tempo, não são mais ditas, mas a gente que está num processo bastante claro de gestão de 3 temporadas, buscando fazer aquilo que o clube realmente precisa, a gente tem muita clareza e sempre vai estar aqui também para assumir todos os erros, todas as escolhas ruins que também acabam acontecendo. Pedro? Alessandro, só pegando carona essa gestão, no planejamento, em tudo que vocês pensam, e você fala que não era intenção do clube que o Cuca saísse. Mas quando vocês avaliaram, vamos no Cuca, vamos tentar o Cuca, vamos contratar o Cuca, houve algum debate sobre o cenário que poderia ocorrer? Do tipo, havia um risco ali, estava sendo falado, não foi algo que surgiu depois que o Cuca começou a comandar o time. Houve esse debate, vocês acharam que dava para ir em frente com o Cuca e depois ele acabou mudando? Teve dentro desse planejamento estratégico, você falou, uma avaliação do risco, que seria uma pressão enorme, e uma possível saída dele, que seria mais uma troca de treinador num curto espaço de tempo? Ou vocês acharam que aquilo ali estava tudo bem, que não teria esse debate, que não teria essa pressão toda? Na verdade, toda decisão numa grande instituição como a nossa Corinthians, ela é feita sobre análise, do que pode ocorrer
imediatamente a uma aquisição e a uma definição, sendo ela uma escolha. Em muitas ocasiões ela indica sinais de riscos, mas riscos pequenos que nada que com o passar do tempo e bem administrado e com os resultados você passaria por cima disso. E o que eu posso dizer para você é uma coisa bastante clara, cara. Os riscos quanto ao nome do Cuca nem se comparam quanto a outros que passaram aqui. Então, por isso mesmo, a gente teve muita tranquilidade que talvez poderia ocorrer alguma situação um pouco mais negativa, mas que pela confiança na competência, no trabalho e nos resultados, acabariam dando certo. E eu não tenho dúvida alguma que o resultado aconteceria, né? Mas houve aquela onda que, convenhamos, que ela teve uma negatividade tamanha, a ponto de trazer uma situação emocional muito ruim, né? E por mais que todos ali gostássemos que o Cuca tivesse permanecido, para ele foi a gota d'água, foi o momento dele se retirar e pensar nele, família e em outras coisas que não vem ao caso aqui, eu que convivi somente 6 dias com o Cuca mencionar, né? Mas essas análises elas são muito criteriosas e não são feitas por uma, por 2 ou por 3 pessoas, por muita gente, por ferramentas. E eu garanto para você que a do Cuca não chega aos pés sequer de muitos treinadores que inclusive passaram pelo clube e que nada ocorreu. Mas eu quero passar a bola para o Zé Elias, mas quando você fala de outros treinadores, você está falando do ponto de vista esportivo, né? Não pessoal, ou pessoal, assim, no sentido de gente que teria problemas pessoais maiores do que os tamanhos que a gente viu do Cuca, não, só para ficar claro, é do ponto de vista esportivo. Desculpa. A nossa análise, ela envolve tudo, tá? Ela envolve muitos indicadores. Ela tem a parte institucional, ela tem a parte desportiva, ela tem a parte pessoal, né? Ela não envolve simplesmente o externo, por exemplo, ou simplesmente a parte técnica. Envolve muita coisa, é uma análise muito criteriosa, muito difícil de se fazer, de se estudar, né? Um documento que você elabora deste profissional e você passa a estudá-lo sobre todas essas frentes. Não, beleza, eu só quis deixar claro porque, obviamente, o caso Cuca ele envolvia muito mais o extracampo do que a capacidade como técnico do treinador. Pois não, Zé Elias? Boa tarde, Alessandro. Tudo bom? Sou o Zé Elias. Prazer estar falando com você. Mas, de mais nada, um forte abraço. Alessandro, eu queria perguntar para você sobre algumas situações, especialmente no lado das negociações, né? Nós estamos aí vendo a negociação do Mantuan. Eu dei uma pesquisada antes, tal. O Mantuan a princípio era 80%, custaria 10 milhões de euros, né? 80% do Mantuan. Aí esse percentual abaixou de 10 milhões para 3 milhões de euros, né? Só que o Corinthians tem 40% apenas do Mantuan, ou seja, de 3 milhões o Corinthians vai ficar com apenas 1 milhão e 200 mil euros, né? E o Corinthians pagou 10 milhões de euros em 50% do percentual do Yuri Alberto. E ainda incluiu 3 jogadores, o Duqueiroz mais o Robert Renan. Mas nas negociações não foram reveladas qual o percentual que o Corinthians permaneceria com esses 2 jogadores, tanto do Duqueiroz e também do Robert Renan. Queria saber como é que funciona, como é que está essa diferença, por exemplo, de que era 10 milhões, passou agora, não é nem 10 milhões, né? Passou o Mantuan, o Corinthians vai ganhar 1 milhão e 200. Como é que vai funcionar toda essa engenharia? Qual o número de fato real que custou o Yuri Alberto e os percentuais do Duqueiroz e do Robert Renan? Se você puder abrir para a gente quanto o Corinthians permaneceu nessa negociação com os direitos, né, desses jogadores. Um abraço, prazer estar falando com você. Fala, Zé. Um forte abraço a você, amigo. É sempre um prazer muito grande aí poder falar contigo. E você trouxe aqui uma resposta que ela é uma pergunta, na verdade, que ela é muito complexa, porque ela tem ordem financeira, divisão de direitos econômicos, de transferência ou não de direitos federativos. Então, ela é bem técnica, ela é bem específica. Eu vou tentar resumir, viu, Zé, e não me privar de responder, só não quero aqui passar algo que seja incorreto, né, por envolver tantos atletas. Os atletas que foram em definitivo foram o Duqueiroz, o Robert Renan, né, e agora há uma discussão e um interesse do Zenit em também ter definitivo o Gustavo Mantuan, né? Na operação permanência definitiva do nosso atleta Yuri Alberto,
envolve ali vários percentuais para se chegar num valor que correspondesse à transferência do atleta em definitivo como venda. E assim ocorreu, né? Na verdade, Zé, às vezes a gente não passa informações mais de tudo que realmente ocorreu por uma questão jurídica envolvendo as informações não serem divulgadas. Isso quando diversas operações e negociações a pedido dos clubes, ela pede sigilo. Mas ela está publicada, os contratos desses atletas e operações são publicados no sistema da FIFA para que realmente não tenha nenhuma dúvida de quais percentuais estão para Corinthians, foram transferidos para a Zenit. Inclusive a FIFA, com o passar do tempo, ela vem sendo muito criteriosa nas negociações, avaliando cada uma delas e se houver algum ponto de desconfiança ou que esteja errada, ela convoca os clubes para apresentar novos documentos e entender melhor. Mas não existe nenhuma falta de entendimento ali. O que se discute agora, na verdade, é uma vontade do Zenit em ter o restante do percentual dos direitos econômicos do Mantuan, que nós temos hoje 40%, em definitivo, né? E aí, mas até então nós não recebemos nenhuma proposta, nenhuma oferta a respeito disso, então não dá para se falar um valor, Zé. O único valor que dá para se dizer é que o Mantuan foi emprestado com o passe fixado em 10 milhões de euros. Tá? Depois já não existe mais esse valor como opção, porque o percentual se reduziu, e se o Zenit quiser hoje contratar em definitivo o atleta Mantuan, ele tem que fazer uma oferta sobre os percentuais que o Corinthians tem. Lembrando que o direito federativo, né, ele está sobre a instituição Corinthians, então o Corinthians negocia e tem o poder de negociar esse atleta. Bom, eu sei que o nosso tempo está esgotando, a gente está recebendo aqui Você tem também aí, né, sim, a história do... Vou jogar para você, Pedro, a história do... Nosso departamento do digital está acompanhando a entrevista deste momento do Júnior Moraes ao podcast do Denilson. Só para... Manda aí, Zé. Manda aí, Pedrão. Só porque aquela declaração acabou sendo um pouco mais forte, fez barulho, e o Júnior também deu a versão dele. Quando você chama o Júnior Moraes de mentiroso e covarde. E aí ele rebate, não entrando muito em polêmica ou devolvendo ataque, mas ele fala, olha, eu cumpri as minhas obrigações do começo ao fim. Não entendi por que desse ataque pessoal. Queria se você pudesse explicar se tem algum motivo, se você mantém o que você disse sobre mentiroso e covarde, até para esclarecer quais foram os motivos exatos e por que ele não entendeu, que a torcida poderia entender um pouco melhor. Acaba sendo um pouco dessa guerra de versões. E até, Alessandro, para você comentar, eu vou ler as aspas literais. Ele disse, ele pode me criticar por não ter feito gols, por não ter sido uma grande contratação, até aí faz parte. Agora, falar do pessoal, falar de coisas que não são verdade, passou do limite. Eu cumpri com a minha obrigação do começo ao fim. Não, eu posso, não sei se vai estender a pergunta, mais alguma coisa? Não, basicamente não? esclarecer. Talvez eu tenha interrompido, me perdoe. Não. Imagina, vamos lá. É só que ele não entendeu o porquê da questão do covarde e mentiroso. Posso, Alessandro, é o Zé Elias, posso passar o que foi passado? É o seguinte, você tomou essa atitude, né, de falar porque vocês estavam conversando, né, de forma amigável, e ele, de forma, né, sem avisar vocês, foi lá e entrou na justiça de forma clandestina, entre aspas, escondida de vocês, sem comunicar, e vocês receberam a intimação de forma... ficaram surpresos com isso. É isso? Claro. Bom, primeiro a minha declaração, vocês me conhecem, longe de ser tão duro com algum profissional, eu posso utilizar várias palavras aqui e elas serem palavras respeitosas, a ser tão fortes como aquelas duas que eu tive que colocar, porque eu me senti daquela forma. Eu, como gestor, que num belo dia, 2 horas da manhã, depois do telefone da minha doutora, de uma ligação da nossa médica, olha, o Júnior está com o Moraes, está no hospital tal, eu falei, me passa o endereço que eu faço questão de olhar o que está acontecendo com o atleta, eu quero acompanhar nesse momento. E saí do lado da minha esposa para 2 horas da manhã entrar num hospital com ele, para ficar com ele por horas, junto com o meu enfermeiro e junto com a doutora Ana. Mas dou esse exemplo e dou os 3 últimos exemplos, que foram reuniões minhas com ele, né, por iniciativa de ambos os lados, para tentar chegar a um consenso e a uma rescisão amigável, para justamente o Júnior sair dali como um cara de caráter,
de ter tomado a melhor decisão, não conseguiu entregar bons resultados dentro do campo e por uma escolha técnica de não sequência no clube, vamos então chegar a um consenso, tem a proximidade de uma janela, assim você fica livre para decidir o seu futuro. E se o juiz que recebeu o pedido daquele processo, ele aplicasse o sigilo, que foi o que as partes do Júnior solicitou, no dia seguinte ele estava no CT conversando comigo para uma quarta reunião. Então, para mim, isso basta. E tudo tem um limite, né? Eu vou ser sempre muito fiel a tudo que eu estiver ouvindo e escutando do outro lado. Quando me provarem ao contrário, eu preciso falar e me manifestar como assim eu me manifestei. Então, foi realmente isso. Em 3 ocasiões, depois de apresentar planilhas para ele de tudo aquilo que envolvia os valores a uma rescisão, eu chego no CT e vejo uma matéria no Globo.com. Eu peguei o processo que o meu departamento jurídico recebeu e mandei por WhatsApp para ele. E não obtive resposta até agora do Júnior, porque provavelmente naquele dia eu iria novamente chamá-lo para uma conversa para saber se a gente seguiria para uma rescisão ou não. Então, assim, tudo diferentemente daquilo que eu conversei por horas em 3 ocasiões, ele estava fazendo o contrário. E não é contrário ao Alessandro, é contrário à instituição. A instituição que abraçou ele quando ele veio num momento muito difícil, pessoal da vida dele. A instituição que acreditava muito que ele pudesse, dentro do campo, defendê-la ao nível que essa instituição de mais de 35 milhões de torcedores merece. Então, assim, não tem nada pessoal. Tem o Alessandro, que é gerente, que ocupa uma posição de defender a instituição e estava, naquele momento, recebendo informações completamente contrárias ao que ele e o advogado dele faziam fora do CT. Então, foi por esse único motivo que a minha manifestação foi um pouco mais dura e que eu lamento muito que tenha ocorrido, mas ela é muito verdadeira. Alessandro, queria te agradecer com a reportagem da ESPN. Uma ótima sequência de campeonato. Boa semana para você, Alessandro. Obrigado, um abraço a todos aí, boa semana também. Abraço. Agradecendo ao Luciano Borges, que fez todo o papel lá com o Alessandro de separá-lo para essa entrevista exclusiva, esclarecimentos importantes de um Corinthians que passa por um momento bastante conturbado nesta temporada 2023.